quando eu entrei lá, tinha um grupo que era um grupo de apoio aos indígenas que estudavam lá. E eu lembro que a Sara Tucano era uma das lideranças desse grupo que fez esse acolhimento. E para a gente, bom, pelo menos na minha experiência, é, eu tinha que sair da minha cidade, Paraná, e todo dia para Cacoal para poder estudar. Então, assim, foi um choque de realidade no início, né? Porque para quem está acostumado, está sempre aqui, né? Não conhecer outras pessoas fora do meu círculo social, e os indígenas também conhecia mais o meu povo, alguns povos que moram perto da minha aldeia. Então, sair daqui, ir para lá e ser acolhida dessa forma por outros indígenas, para mim foi bem importante. E saber que eu não estava sozinha, né? Porque quando eu cheguei lá, eles falavam comigo, eles me acolheram, sempre tinha uma reunião que eles marcavam, se eu não me engano era mensal na época, né? E falavam que se a gente tivesse alguma dificuldade, para estar ali falando com eles, buscar orientação, buscar apoio. E isso assim foi muito, muito importante para mim no início. E ver que é, a, a cota, né, inseria várias culturas dentro de uma única universidade. E no meu curso éramos eu e um indígena do povo Xacarbiá. Só que daí, no decorrer da pandemia, ele desistiu. E quando ocorreu a pandemia, o grupo enfraqueceu, né? Porque algumas das lideranças daquele grupo acabou saindo. E quando retornamos para o presencial, eu vi que tinha um grupo no WhatsApp que o pessoal tentou reavivar esse grupo, né? Para juntar a comunidade indígena da Universidade de Itacoal, mas não teve tanto êxito. Não sei se agora, né, Indira? Você está ativa ainda, não sei se o pessoal ainda tem esse grupo, se fazem essa reunião, porque é muito importante. Porque, às vezes, a mudança de cenário traz aquele medo, aquele anseio, né? A minha principal dificuldade quando eu entrei para cursar, entrei na faculdade, né? Era o português, porque o curso de direito tem muito a linguagem formal, palavras difíceis, e que para mim era tudo novidade. Do início ao fim do curso foi novidade, né? Muitas coisas, mas foi essencial permanecer, seguir firme e também ver que no decorrer da caminhada outros indígenas também estavam entrando no curso de direito, né? E ver que é uma jornada que você trilha e você precisa se manter firme, porque é aquilo, se você não desistir hoje, você vence amanhã, né? E é o que acontece. E assim, foi bem bacana todo esse decorrer do processo de formação, da graduação, você aprender um pouco mais, você entender, ver os processos acontecendo e, e ver o quanto é importante, principalmente nós mulheres estarmos inseridas nesse meio acadêmico, porque eu não sei atualmente, mas na época que eu estava, éramos poucas mulheres, né? Eram mais homens. E eu não sei se atualmente tem mais, né? A Indira talvez possa informar melhor, que ela que está mais ativa lá na Unir. Mas, assim, é enfrentar as barreiras, aprender a se comunicar e tentar, né? Voltar com o grupo, né, Indira? Você sabe se ele ainda está ativo? Esse grupo de acolhimento da Unir? É, a- Depois que Sara foi embora para Brasília, esse grupo parece que, assim, não tem mais movimento, entendeu? Ela que movimentava o grupo. Nossa, a E, Sara era bem importante. é, Ela era bem animada, ela sempre ia nas salas quando passava assim pelos corredores, via a gente, sempre puxava, conversava, queria saber como estava. E você, Indira, na sua sala, tem algum outro indígena além de você? eu acho que tem no curso de contábeis, tem dois mais ou menos, homem e uma mulher, a Eliane, né? Não sei se tem outra, ou nos cursos de administração a gente não se envolve muito, né? Ah, sim. E como tem sido a sua experiência lá? Fala um pouquinho pra gente.
É, eu entrei em 2018, um pouco atrasada. Mas é muito desafio. Foi assim, no começo foi muito difícil. Assim, quando eu entrei na Unir, eu reprovei 5 disciplinas, porque era 7. Aí, como eu estudava na aldeia, e não é como na cidade, né? Que você termina o ensino médio e vai para a faculdade. Aí é muito, assim, muita dificuldade que eu passei. Aí depois eu fui me adaptando, assim, no curso, quase desisti, mas eu, eu, eu falei, não vou desistir. É, porque eu estava começando a gostar do curso. Aí eu falei, não vou desistir, eu vou terminar, já que eu perdi o meu tempo. Aí não é porque que eu gostei do curso, eu faço. Porque para ter, assim, futuramente, como você falou, né? As mulheres hoje em dia tentam se esforçar para ter ensino superior, para ter alguma coisa no futuro, né? E eu estou terminando agora, só falta TCC agora para mim terminar. O curso de Ciências Contábeis é muito difícil. É porque você tem que fazer alguma disciplina do começo até o fim, que são pré-requisitos que eles falam. Aí, se você não passar naquele disciplina, você não vai avançar. Mas eu tô, assim, eu não acredito que eu terminei as disciplinas. Aí agora só falta é, o TCC para terminar. Mas é muito, assim, qualquer um não chega ao final, porque é muito difícil. Tem uns professores que não te ajudam e outros te ajudam. Tipo, a professora de direito. A gente tem 5 disciplinas de direito no curso da contabilidade. Aí tem uma professora me ajudou bastante. Eu passei na disciplina dela e foi assim. Tem uns que não ajudam e qualquer um não fica ali. Não sei, Eliane, eu não tenho muito assim contato com ela. Ela falou que ainda está no primeiro, assim, disciplina do primeiro período, introdutória que fala. Aí, se a pessoa não passar naquela disciplina, não avança. Aí é muito difícil. Só espero que ela não desiste. E Você vai tenta ser um se exemplo para esforçar ela. também. Mas é assim. A Sara E se mudou também, que eu conhecia. É, com o nome do rapaz que fez direito também, desistiu. o Ganingá? Não, é outro. É que mora lá em Rodolândia. Esqueci o Ah, nome dele. A Daiane também fez direito e desistiu também. Um monte de gente desistiu de direito. De sim. contábeis, a única que eu sei é eu e Eliane e outro rapaz que entrou. E só isso que eu sei do meu curso, né? Mas administração e direito eu não sei muito bem, pessoal. Porque, como eu falei para você, né? Porque a Sara fazia mais um movimento para o grupo acadêmico, para quem chegava e fazia aquela confraternização, né? E hoje em dia não tem isso. Pois, Esse era um momento bem importante, né? sim. Atualmente, você mora em Cacoal ou você Eu moro em Cacoal, desde mora na sua aldeia? que eu vim para fazer faculdade. Hã? Ah, sim. Tá travando. Aqui cortou Uhum. também. Pode repetir a pergunta? Eu tinha perguntado se você está morando na cidade ou se você mora na sua aldeia, você tem que ir todos os Não, dias, eu como que tá moro na sendo? cidade, porque a aldeia é 50 quilômetros da cidade. Aí não tem como. E as estradas é linha, né? Aí tem que morar para fazer faculdade. Essa parte é, é um desafio para o pessoal de Cacoal, que são etnia suruí, né? Porque se a pessoa quiser fazer faculdade, tem que ir, vir na cidade e arrumar um apartamento, aluguel, essas coisas. E tem que ter dinheiro, né? Porque aqui em Cacoal, o aluguel são caríssimos. Acima de 450, um pouco mais barato, mas resto. Mas essa parte de Bolsa Permanência me ajudou bastante, porque depois que eu entrei, eu consegui tão rápido, naquela época. Aí, depois da pandemia, cancelaram a minha Bolsa Permanência. Aí, e depois disso, eu, eu, eu comecei a trabalhar, assim, rápido.
E comecei a receber, ainda bem que estava terminando também. Aí não foi muito, assim, pesado para mim. E eu vivo na cidade. Moro com meu irmão. Querendo ou não, trabalhar e estudar é um grande É desafio, né? muito. É Muito muita cansativo. tarefa, muita coisa. Se você não focar, Exatamente. você reprova. Exatamente. Eu É. lembro quando eu iniciei a faculdade, eu trabalhava também. Eu tinha que sair do meu trabalho 4h30 para 5 horas pegar o ônibus, então era bem corrido, porque eu pegava o ônibus no segundo distrito de Paraná e trabalhava no primeiro. E eu chegava em casa, meu Deus, chegava meia-noite Correria e meia, da... meia-noite e 40. Sim, não aguentei. Aí, quando tava no final do ano, eu pedi demissão, falei, não, vou focar nos estudos, né? O meu pai, quando ele era vivo, ele incentivava bastante também. Sim, Aí, a bolsa permanência realmente ajuda bastante a gente, né? Porque dá aquela opção de, se eu consigo me manter com ela, eu posso sim. parar de trabalhar, né? É, Para poder focar nos para você ter estudos. pelo menos aquilo para você receber, né? Ter ajuda para você continuar a estudar. Exatamente. E no início, quando a gente começou, era R$ 900, né? Mas, tipo, quebrava um galhão. Sim, a minha época foi isso só. Aí depois que mudou para 1.400 agora, né? Eu soube. Aham. Mas a sua, na época da pandemia, você tinha trancado a faculdade para ela ter sido cancelada? Não, não tranquei, não. Eu tranquei agora há pouco, por causa que estava fazendo habilitação. Aí era à Ah, noite. sim. Aí eu tranquei um período. Mais ou menos. Entendi. E como foi as aulas online para você? Foi assim, eu não aprendi nada. Não sei como que eu passei, essas coisas. Porque era É muito um assim, período. ruim. Não dava para você aprender direito, entendeu? Quando a gente entrou, né, tava acostumado com aquele monte de gente, o pessoal fazendo perguntas, porque eu não sei você, mas eu era bem tímida, eu não fazia pergunta. Eu ficava ali no meu cantinho, só esperando o pessoal fazer pergunta para sanar as minhas dúvidas, né? Aham. Aí, tipo, o online, você fica ali calado, não tem ninguém para perguntar, né? Dá aquela Tinha dúvida. isso também. Parece que ninguém ficava ali, só o professor mesmo. Ficava todo mundo com a câmera ligado. Às vezes batia aquele sono, né? Isso. Mas quando volta o presencial, por mais que tenha aqueles desafios que a gente enfrenta no dia a dia, Sim, foi né? um. No fim dá certo. Tem alguns desistiram por esse motivo da pandemia, porque não conseguiram. Se adaptar, né? Foi um difícil mesmo. Aí eu espero que esses parentes que entraram agora termine, né? Tem uns que entram e desistem muito. Eu acho que até agora ninguém. Eu acho que você e Garingá que se formaram, né? Você formou, É, colou grau recente, né? foi em dezembro. Só, por enquanto. Eu saí depois da Sara e do Ganingá. Aí eu acho que tinha um pessoal que estava no início, não me engano, ali no primeiro, terceiro período. Tinha dois rapazes ali. E desistiram ou estão lá, continuando? Até o dia do meu último dia de aula, que foi em outubro, eles ainda estavam. Eu acho que eles são suruí também. Suruí também? Mas eu não frequento muito lá agora, porque estou só fazendo TCC. Aí eu faço em casa mesmo, não vou na faculdade. Ah, sim. Uhum. Tá na reta final, né? Estou na reta final. É isso. E qual a sensação que você tem em olhar e pensar assim, graças a Deus eu não desisti lá no início, agora eu tô aqui terminando. É uma sensação bem assim. Eu fico pensando assim, eu quero pular grau e vai ser um assim emocionante, né? Porque eu cheguei no final e eu estou concluindo, eu não desisti. Tem uns amigos que me motivaram, né? Não desiste, você já chegou no final, não tem como você desistir agora. Quanto indígena, quanto os não indígenas, né? Que me motivaram, essas coisas. Mas tá, assim, uma sensação bem. É, eu assim, tento ficar
calmo, mas o TCC é bem assim, uma coisa que a gente fica nervosa, né, antes de... É, eu entendo. Eu tava uma pilha de nervos para apresentar o meu na época, porque era um tema delicado para mim, que eu estava falando um pouco da questão hospitalar e me trazia muitas lembranças da época de quando meu pai precisou ser internado antes dele falecer. Então, Uhum, assim, foi um tema que acabou sendo pesado para mim, mas eu queria falar daquilo para honrar ele, né? Porque eu sim. queria me aprofundar mais sobre o assunto para deixar claro e mostrar para ele que a filha dele seguiu. E foi bem Aí você puxado. conseguiu, né? Agora Sim, tá formada. formada. Já fez o AB, essas coisas? Ainda falta fazer a OAB. Ah, sim. Mas, assim, é uma sensação gostosa, né? É bem emoção. A Gisele colocou nos comentários para a gente falar um pouco mais sobre o nosso TCC, sobre os objetivos. Ah, sim. O objetivo dos... A minha foi sobre... a minha é o projeto, né? Projeto TCC foi a minha, e depois vai vir o projeto mesmo. Porque lá na aldeia os meus irmãos mexem com turista, essas coisas, a parte etnoturismo que eles falam. Aí eu peguei essa parte para, como que deveria, o TCC vai ser o resultado que eu estou procurando. Qual é a melhor forma de eles conseguir, assim, gerar mais a renda, né? Isso é o tema do meu TCC, vai ser. Chama, não lembro muito, eu não lembro o tema agora. É parte de como gerar renda, né? Aham, Vai ser, que é tema do meu TCC, que eu vou trazer o resultado de outros etnia, que eu estou, assim, buscando, né, os artigos para ler, para trazer as ideias para o TCC. É isso. bacana. Uhum. O meu, eu falei sobre internação hospitalar, os direitos e o dever do acompanhante para o tratamento humanizado do paciente indígena em tratamento interno. É, eu busquei falar desse tema porque em 2021 eu perdi meu pai. E um dos maiores medos que ele tinha era ir para o hospital, ficar sozinho. E no início de 2022, eu precisei ser internada. Eu fui encaminhada para a UTI do Semetron, em Porto Velho. E eu não sabia dos meus direitos como indígena, que eu poderia ter um acompanhante do início ao fim. E quando eu cheguei no hospital, tinha muito médico que era meio. Falava que eu não podia ter acompanhante. Eu saí de Paraná com dengue hemorrágica, derrame pleural. Eu estava toda amarela, que era icterícia, e só foi descobrir quando chegou em Porto Velho. E eu não aguentava levantar. Eu estava tão inchada, eu tinha 78 quilos, meu peso normal. Cheguei lá com 88. Eu estava tão inchada que eu não conseguia me levantar para fazer as coisas sozinha. Eu precisava de um acompanhante. E quando eu saí daqui, eles falaram que não podia. Mas o meu esposo, ele foi incisivo e falou: não, eu vou com ela. Aí chegou lá no Cimetron, foi a mesma coisa. Falaram que eu não podia ter acompanhante. Mas a minha família o tempo todo, não, a gente vai ficar aqui com ela. Aí deixaram eu ficar com acompanhante até domingo. Não, até na segunda, eu cheguei no domingo, aí deixaram eu ficar até segunda. E aí o médico que começou a me atender falou: "Não, eu não vou te transferir para UTI, porque eu vejo que com o acompanhante você está melhor. A gente vai fazer a solicitação para você ter um acompanhante. Porque se eu me levantava, eu caía. De tão pesada que eu estava, o meu corpo não estava aguentando o peso que eu estava naquele momento. A fraqueza, eu não comia, eu vomitava. E também o período de luto, né, que estava bem recente, fazia 3 meses só que eu tinha perdido o pai. E nesse período que eu fui encaminhada para lá, meu irmão também foi encaminhado para lá, meu irmão mais velho, parte de pai. E fazia, se eu não me engano, uns 8 dias depois que ele chegou lá no Semetron, ele veio a óbito. Então, assim, para mim que estava internada
estava passando por todo aquele momento de luto, medo de morrer, porque ninguém sabia o que eu tinha, a cada dia eu só piorava, só piorava. Ter alguém ali do meu lado para me ajudar foi de suma importância, né? Porque meu irmão também faleceu naquele período, no mesmo hospital que eu estava, e eu, internada, a minha saturação caía bastante, pressão estava alta, então, assim, ter alguém para me dar aquele suporte emocional também foi muito importante. Então, no meu TCC, eu busquei falar sobre isso, né? Porque, normalmente, quando a gente vai para um hospital, eu não, pelo menos quando eu ia, né, que eu precisava ir, eu não escutava ninguém falar assim: ah, não, é um direito de vocês ter o acompanhante. Raramente você escuta isso. E você saber que está na legislação falando que você tem direito, que os hospitais que são conveniados precisam ter o suporte essencial para receber o indígena e seu acompanhante, para mim é muito importante a gente saber disso, para a gente poder pedir nesses momentos, né? Eu, na época, não sabia, mas, assim, graças a Deus, a minha família não me deixou sozinha e foram incisivos para permanecer. E os médicos que acompanharam toda a minha situação também falaram: não, você pode ficar com acompanhante, porque a gente está vendo a sua situação, vê que você realmente precisa. Porque eu acredito que se eu não, se os médicos não tivessem deixado, né, teria sido bem complicado para mim. E quando eu saí dali, que eu consegui me recuperar melhor, que eu vim para casa, voltei para a faculdade, eu comecei a pensar: eu sou uma indígena urbanizada, eu sei falar o português bem até, eu tive dificuldade de entender os meus direitos, de entender a forma que os médicos conversavam, vinham passar as informações para mim, e fiquei pensando: imagina o meu povo que não fala, aqueles indígenas que estão lá dentro da aldeia, que não fala bem o português, a dificuldade para eles que é. E também li vários artigos sobre isso que falavam, né, da realidade de alguns indígenas na hora que precisavam fazer consulta, receber médico, tomar medicação, vários relatos, né, que falava que às vezes só tomava ou só fazia porque alguém falou que tinha que fazer. E às vezes não era alguém da sua confiança, tipo um parente, era um médico, era um não indígena. E a gente entender que a gente precisa ter esse suporte, que é um direito nosso, ter alguém da nossa confiança ali do nosso lado, é muito importante, né? Então, no meu TCC, eu procurei trazer isso, falar um pouco mais sobre as legislações que falam sobre a saúde indígena, né, que asseguram isso para os indígenas, e os direitos dele de ter o acompanhante, e a importância de se ter um acompanhante ali, né? Porque muitos não falam português. Ah, mas meu acompanhante não fala português também. Mas a gente vai se sentir seguro em ter alguém dos nossos ali, né? A gente se vira, a gente dá um jeitinho e ter alguém para você falar suas necessidades. Porque normalmente quando é alguém da sua família, alguém que você confia, ele vai saber o que que você realmente está precisando. Então, no meu TCC eu procurei trazer isso, né? Legislações a respeito sobre a saúde indígena, sobre o direito do acompanhante. Quer fazer mais alguma ressalva? Não, não. O que a gente planeja para o futuro? Pode falar, Indira. Eu planejo, assim, quando terminar minha faculdade, é de estudar para concurso, só isso. Meu planejamento daqui para frente. É isso. Bacana. Agora, nesse fim de semana, concurso da FUNAI que tá saindo, que saiu, né? Tem isso também. Da FUNAI, do IBGE, essas coisas. Ah, bacana. É, a Gisele perguntou aqui também algum retorno para a comunidade. Assim, depende, né? Se a gente tiver, assim, eu não sei se eu votaria para, assim, trabalhar na aldeia, porque
a minha área é muito difícil. Tipo, não tem área que eu estou fazendo, não tem lá. Mas não tem, seria esse contribuição para a aldeia, assim, voltar. Mas eu posso ajudar, assim, quando precisar de mim, né? Mas, assim, trabalhar para ter renda, para mim, eu preciso ter isso. Não só trabalhar, assim, não ganhar nada, entendeu? Mas se precisar de mim, eu ajudaria, assim, o povo lá, né, da aldeia. Bacana. Os meus planos para o futuro, atualmente, né, já fazem 5 meses, vai fazer 5 meses agora, dia 7 que eu concluí a faculdade. Eu estou estudando para concurso e pretendo começar a fazer uma pós-graduação voltada em direito trabalhista, direito indígena, me especializar bastante também na área indígena, né, para poder publicar artigos, livros, se possível, né, futuramente, para incentivar, orientar e trazer de forma mais clara os direitos dos povos indígenas, né, para a gente poder aproveitar melhor aquilo que a Constituição assegura para a gente. Também pretendo publicar o meu TCC, meu orientador, após a minha apresentação, né, deu essa sugestão que ele gostaria de fazer a publicação, e aí acredito que lá para o final do ano a gente já publica. Uhum. Legal. Você viu aí no chat, alguém falou alguma coisa sobre a sua área. Jefferson. Seria legal isso, porque tem muitas associações que não sabem mexer com essa, assim, a parte de contabilidade, né, como orçamento, não sabe buscar, né, aí, como ele perguntou, como eu falei, dependendo se eles me aceitar em buscar, procurar também para ajudar eles, né, eu poderia ajudar também nessa parte de contribuir o povo. Tem muitos, assim, não indígenas que aproveitam essa parte, né, de que os indígenas não soube mexer com a parte de contabilidade da associação, né. Bacana. Quais os conselhos para os estudantes indígenas que querem estudar ciências contábeis ou direito? Meu conselho é só não desistir e tentar se esforçar, porque o curso não é tão fácil que pensa. Porque a gente vem da aldeia, como você falou, é porque a gente não fala só uma língua. Tipo, até os não indígenas que não falam em português não entendem muito. Pior a gente que vem da aldeia, que fala a nossa língua e vem fazer faculdade, aí tem que ser muito à vontade e a garra. Só isso que eu dou conselho os parentes. E eu digo mesmo, não desistam. Ingressando em qualquer curso, né? Tanto direito, contabilidade, pedagogia, não desistir. Porque não vai ser fácil mesmo. Mas se você não desistir, você vai criando é, resiliência para poder dar continuidade, né? E para fazer o nome da sua comunidade também. Porque você vai ser o espelho para outras indígenas ou indígenas, né? Para entrar na universidade. Jefferson eu não conhecia. Foi IAB? Vou até dar uma pesquisada depois, não conhecia. Quais as principais dificuldades no curso de Direito e Ciências Contábeis? A minha dificuldade foi cálculo, porque não é assim, qualquer cálculo não, e interpretação para você conseguir chegar no resultado do cálculo. E também tem que ter muito assim, amizade com os colegas, né? Porque se a pessoa tem assim, não, quando na primeira turma que eu entrei foi assim, amizade boa. Aí depois que eu reprovei alguma disciplina, deve que pagar com outros,
turma foi um desafio para mim, porque o pessoal não tinha amizade para perguntar, pedir ajuda. Essa foi a minha desafio no curso. No de direito, acredito que o desafio maior seja a fala culta, porque muitos professores falam de forma mais culta, palavras mais difíceis, e se a gente não, como a gente não normalmente não está acostumado com isso no nosso dia a dia, acaba sendo uma dificuldade, né? Na hora de interpretar um texto ali na prova, numa atividade, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas seria basicamente isso para mim. Para mim essa foi uma das maiores dificuldades. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para gente? Ponderação? Quer falar mais alguma coisa, Indira? Eu estou lendo aqui Se comentário quiser ler. de. Em algum momento pensaram em desistir? Você pensou, Indira? Eu, eu já, por motivo de que eu reprovei um monte de disciplina, e eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir o que eu quero. Aí, esse tempo eu quase desisti, quando eu fui para o segundo período. Aí, eu já pensei já. Eu pensei em desistir. Como eu já tinha falado no início, eu pegava ônibus de Paraná para ir para Cacoal todo dia. Então, às vezes o ônibus estragava na estrada, às vezes ficava pneu e a gente ficava no meio da estrada, chegava de madrugada em casa. E pós-pandemia também, né? Que foi um momento bem complicado voltar para o presencial para mim, que tinha passado por toda a questão hospitalar, o luto, né? Tinha perdido dois irmãos e o pai, estava aquele momento bem pesado para mim. Então, voltar para Cacoal, para mim, no presencial foi meio complicado, porque o meu pai foi a pessoa que mais me incentivou a estudar. Então, aquilo me trazia muita lembrança dele. Mas, assim, querendo ou não, ele foi a pessoa que mais me incentivou e que me fez permanecer também, né? Porque todas as vezes que eu pensava em desistir, eu pensava nele falando: estuda, minha filha, para você ser alguém na vida. O pai quer ter uma filha formada. Então, eu mantive firme ali. O que te manteve até o final do curso, Andira? Eu tive bolsa permanência, que eu consegui quando eu entrei, eu acho que no terceiro mês. Aí eu moro com meu irmão, minha cunhada, e, e a faculdade não é tão longe da minha casa. Aí dava para eu ir e pegava carona com algum colega minha. Aí tem dia que, na época da chuva, meu irmão me levava. Não é todo o tempo que alguém que tem que te levar tudo assim, né? Disponibilidade. E essa parte é muito ruim também. Você não ter transporte para ir na faculdade. Esse também é desafio também. Isso me manteve, né? Assim, até agora. Aí eu comecei a trabalhar também. Eu não sou assim tão. Eu busco as coisas para mim, não eu que fico parada. Você vai cair do céu. Eu sou assim sempre e me esforço. Aí eu trabalho até agora para terminar o curso e vem as coisas melhores para daqui para frente. Vocês sofreram algum tipo de discriminação por colegas, servidores, professores? Você sofreu? Discriminação não sofri tanto, assim, mas tem que a gente ouve algumas coisas sobre, vocês são, como chama? A FUNAI sustenta vocês, não sei o que, essa parte que é chatice, sabe?
Mas eu não fui, assim, muito discriminada, fica me julgando, mas, assim, uma parte que a gente fica triste, assim, fica sozinha no meio do povo que a gente não conhece. Mas discriminação muito não. Eu não passei muito, assim, dentro do curso, né? Mas não sei, assim, pessoal do outro curso, né? Direito. A Sara falava que tinha muito no curso de direito essa parte. De a gente, Tinha. por ser indígena, ser discriminada. Lá eu escutava bastante que eu recebia Bolsa FUNAI, que eu era cotista, por isso que eu estava na universidade. É fácil para as pessoas falarem quando não conhecem a nossa realidade, né? Vai procurar saber na lei. Não procura Realmente, como que saber, é, né? só sabe falar, julgando. Só sabe falar, não sabe qual que é a realidade do indígena. É, aí sai falando. Mas, assim, era mais por parte dos alunos. Isso. Professores, Mas professores assim, não, tinha um ou outro entende, comentário, a gente releva um pouco. sim. Porque algumas partes do meu professores trabalham com, eu acho que eles têm, assim, trabalham com o pessoal do Suruí. Aí eles já têm conhecimento, como que funciona, tudo mais. Aí, por esse motivo, do lado dos professores, não tem muito discriminação, não. O que precisa mudar na Uni para que os indígenas sejam acolhidos e permaneçam até o final? O que você acha que precisa ser mudado? Alojamento, né? Porque alojamento para acolher alguém que vem sem nada, sem aluguel para morar, seria essa parte seria melhor, né? E bolsa permanência, quando a pessoa entra, seria abrir inscrição logo, não demorar 1 ano, 2 anos para abrir. Essa parte também é ruim para a pessoa se manter, assim, para entrar na faculdade, né? Porque a pessoa do nada que mora na aldeia e uma hora para outra vai morar na cidade não é para qualquer um, não. Exatamente, eu concordo. Quando eu entrei, foi logo no final do ano. Então, tipo, o ano inteiro, se eu não trabalhasse, eu não sei como que eu ia para Cacoal. Aí, logo no final que eu fui receber, realmente, é, a bolsa permanência ali, tendo no início, no meio do ano, quando normalmente os alunos estão ingressando, seria interessante. O alojamento também. Ainda mais que, se tiver alojamento, fortalece ali, né, o grupo de indígenas para se ajudar entre si, querendo ou não, né? Sim, o que me levou para fazer curso de ciências contábeis é falta de escolha mesmo. Eu não queria direito, nem administração, nem engenharia e produção. Aí eu me optei em ciências contábeis. E é isso. E o que me levou a fazer direito foi que eu gostava de ler, gostava das leis, e eu queria aprender um pouco mais e também para aprender, para poder auxiliar meu povo futuramente. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês podem falar rapidamente o que aprenderam em cada curso. Vai lá, Indira. Para que os estudantes saibam como é o curso. Eu aprendi matemática financeira, direito, a parte de como empresa funciona, a parte de direito e filosofia, estatística, tem, assim, várias, como chama, umas partes, uma disciplina, assim, é, bem diferente, não é, assim, uma coisa que você, tipo, ciências contábeis eu vou fazer, não vou fazer só cálculo, eu vou ter algumas partes de conhecimento aos poucos, uma coisa pouco e outra, não é só contábeis. Tem economia, tem filosofia, tem metodologia para você futuramente fazer projeto de pesquisa, e além de matemática financeira, tem matemática, que é simples, e informática também tem, o que mais?
laboratório, prática, essas coisas que tem no curso de Ciências Contábeis que eu estudei. É bastante coisa. É. No de direito, a gente aprendeu a parte introdutória do direito, aprendeu direito constitucional, direito civil, direito penal, direito trabalhista, processual civil, processual penal, processual trabalhista, aprendeu direito indígena, aprendeu medicina legal, filosofia, sociologia. E aí, após sair do curso, né, a gente pode se especializar em uma área mais específica, né? Tem isso também, né? Que se a gente gostou uma área, aí a gente especializa. Direito tributário. Eu gostei mais da parte de direito tributário. Eu não gostei. Eu reprovei nessa matéria, foi bem difícil para mim. Mas é um pouco difícil mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não tem mais pergunta, não. Ah, sim. O Essa é período, para você. Qual foi o período mais difícil em ciências contábeis? deve que a pergunta é do período de primeiro, segundo e quarto, né? A minha foi mais difícil no quinto período, porque tinha mais cálculo, mais disciplina também para fazer. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a gente? O que poderia mudar no tipo de metodologia para tornar os cursos mais acessíveis? O que você acha que poderia mudar? Eu acho que isso é, assim, no Universidade Federal, eu acho que não, assim, só monitoria mesmo. A disciplina que você tem mais dificuldade, mas no curso que eu fiz tem algum só, como introdutória, empresarial, laboratória prática, mas eu acho que não tem como mais ter, não. Essas tinham. No de direito, eu diria que seria a forma formal de falar, né? Mas acaba sendo uma parte essencial para o curso em si, né? Porque é um curso mais formal. Mas se a pessoa tiver muita dificuldade no português, acaba penando um pouquinho para entender. Mas tendo a monitoria, como a Indira falou, seria bem bacana. E eu, no meu curso, quando eu entrei, não tinha. E se tinha, eu não tive conhecimento na época, né? Mas se tivesse, eu acho que teria sido bem importante ali para auxiliar na hora de compreender melhor o texto, né? Porque você acaba tendo que ler muito. Indira, alguém fez uma pergunta aí no chat, acho que é para você. Eu não consigo ter acesso aqui. A disciplina que eu tive mais dificuldade é empresarial, introdutória e estatística, e matemática financeira.
Não, eu não tive dificuldade com essa parte, porque eu imprimia os materiais para estudar. Aí tinha na biblioteca também, para a gente ter acesso ao livro para estudar em casa. E comprava calculadora, essas coisas, para fazer cálculo. O meu Vademecum eu ganhei da minha irmã, mas a gente tem os disponíveis na biblioteca da universidade, só que alguns deles já estão desatualizados, né? Que acaba atualizando a cada ano, praticamente. E aí o meu eu ganhei da minha irmã. Mas normalmente você compra na internet, ou tem algum colega da sala que comprou e não gostou e acaba querendo vender. E aí essas são as formas, né? Mais alguém? Alguma pergunta pra gente? Ele precisava trabalhar, né? Ele tinha filhos, era casado, e aí ele acabou conseguindo um emprego e optou em deixar a faculdade para poder trabalhar, porque não estava conseguindo conciliar a faculdade com o trabalho. Ele não conseguiu a bolsa permanência. Ele tinha, mas na época era os R$ 900, né? E se eu não me engano, ele tinha Sim. 2 ou 3 filhos. E aí era Uhum. casado, né? Tava tendo que morar na cidade, aí ele não conseguiu permanecer. Da Daiane e da Sara, e outro parente da Rodolândia, por motivo de distância também, que ele ia vir direto da aldeia. Aí também a bolsa permanência foi cortada porque ele faltava muito. Aí a Sara mudou para Brasília porque teve aquela época da pandemia, né? Que ela foi para Brasília e não voltou mais. E transferiu o curso, eu acho. A Daiane também, eu acho que ela desistiu por motivo de. Ela tem uma filha e devia trabalhar, aproveitou para trabalhar do que estudar, né? Porque bolsa permanência naquela época era R$ 900. É pouco demais. Yes. Esses eu conheço, que desistiram por esse motivo. Agradecer o convite. Foi um prazer conversar com você, Indira. Obrigada, Gisele, pelo convite. E que todos nós indígenas permaneçamos firmes, né, nessa caminhada estudantil. A minha também. Quero agradecer a Gisele pelo convite, para falar da realidade, como que passou na universidade. É bom, assim, a gente compartilhar, assim, conhecimento, né, para os outros colegas. E é isso, agradecer a Luana também, com a sua fala também, o que aconteceu, porque a gente não conviveu muito, né, Luana? Foi mais no início ali. É, Era pavilhões diferentes, é, né? Cada uma no e seu.